experimentamos algumas prisões. Não no aspecto físico, carcerário propriamente dito. Prisão é um conjunto de sensações, é um estado em que nós às vezes nos encontramos. Prisão é cerceamento de liberdade. Prisão é mudança de rotina. Prisão é espaço delimitado. Existem algumas pessoas que enfrentam prisões na sua área física. Ou será que nós não podemos dizer que uma enfermidade seja um tipo de prisão? Cerceia a liberdade. Olha, uma série de restrições. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Limita movimentos. Espaço, não pode ficar muito tempo sentado. Tem que tomar aquela medicação naquele horário. Não pode passar mais aquilo. E tem que tomar cuidado com isso. E a cadeira tem que ser cerceia. Um endividamento financeiro se transforma numa prisão. Cerceia a liberdade. Alguém que estava acostumado com um determinado padrão de vida, agora tem que descê-lo e encaixá-lo dentro daquelas restrições orçamentárias que agora tem. Não possui mais liberdade para comprar o que quer, agora precisa de uma série de cálculos e que muitas vezes vão dar negativo sempre. Uma prisão. Situações que nós às vezes enfrentamos e que nos colocam dentro de uma caixinha. A gente que tinha tanta liberdade agora está preso. Muda a rotina. A Bíblia mostra aqui para nós 3 pessoas ativas. José, mordomo. A rotina dele é uma rotina de mordomo. Acorda cedo, manda lavar a louça. Olha, isso vai ser o cardápio, aquilo ali vai ser a sobremesa. Vai, prepara, arruma a prataria. De uma hora para outra, esse cara que é ativo está agora dentro de uma prisão. Um padeiro, um cara que prepara massa de madrugada, que põe para descansar, que tem toda uma rotina pré-determinada, agora ele acorda de manhã e o que ele tem diante dele é uma grade. A rotina mudou. As atividades não podem mais ser desenvolvidas como era. Um copeiro que cuida da prataria, que cuida das louças, que sabe onde está tudo, agora ele levanta de manhã e ele descobre que está preso. Mas e os copos? Que copos? Mas eu tenho que... Não tem que nada. Mudou. Um desemprego, num determinado momento, é uma prisão. Cerceia. Aquele cara que acorda todo dia às 6 da manhã, veste o uniforme, vai para o trabalho. Um dia ele recebe uma cartinha, ou ele é chamado do DP e diz que está demitido. E é impressionante como nos primeiros dias subsequentes à demissão, ele acorda no mesmo horário. E ele levanta e... Estou desempregado. A rotina muda. Cerceia a liberdade. Ouça. A Bíblia diz que José, o padeiro e o copeiro estão nessa prisão. A prisão não é nada bom. Às vezes até, isso vai afetar a maneira como nós nos posicionamos até diante de Deus. O salmista vai dizer, Senhor, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Prisões. Existem pessoas que entraram aqui essa noite, e que o Espírito já começou a ministrar a você. Você entrou aqui hoje e diz, essa é a minha vida. De uma hora para outra, eu fui encaixotado. Ouça, a Bíblia diz que há uma prisão onde esses 3 estão. E eu creio num Deus que é poderoso para abrir portas de prisões. Só um porém. Mais do que abrir portas, Deus precisa tratar conosco algumas coisas. Número 1. Diga comigo assim, os 3 estão numa prisão, mas entraram por motivos diferentes. Por que José foi preso? Ele é inocente ou culpado, irmãos? Por que o copeiro e o padeiro foram presos? De acordo com o texto, inocente ou culpados? Na mesma prisão, eu tenho um inocente, mas também tenho 2. Existem pessoas que estão na prisão de maneira inocente. Uma situação, um entrave, um embate, um revés da vida fez com que fosse preso. O que você está fazendo aqui, cara? Meu irmão, eu fui fruto de uma armação. Mas o que você fez? Qual é o crime que você fez? Eu não cometi crime nenhum. E parou na prisão.
Existem algumas prisões que nós entramos como inocentes. Nós não contribuímos para aquilo. É uma enfermidade que abate alguém, que ele recebe um diagnóstico, olha, isso daqui é genético. Mas o que eu fiz para desenvolver isso? Você não fez nada. É algo que já nasceu dentro de você. E como é que a gente explica isso? Uma prisão que a gente sabe que não contribuiu para ela. É o cara que é aquele funcionário pontual, que todos os dias bate o ponto no horário, que cumpre as suas tarefas, que não deixa nada para depois. É o cara fiel. E um dia, de repente, de uma hora para outra, a empresa faz uma reformulação no quadro, ou passa por uma situação financeira, ou tem que reduzir capacidade, ou a filial sai do Rio de Janeiro. E aquele cara que é fiel, você está demitido. Mas como assim que eu estou demitido? Eu não fiz nada para isso. Eu estou aqui sempre. E de uma hora para outra, um inocente entra dentro de uma prisão. Porém, na prisão não existem só inocentes. Existem situações de prisão que são experimentadas por gente que contribuiu para ela. O copeiro e o padeiro entraram ali porque ofenderam o rei. E estão enfrentando aquela situação por conta de um peso de algo que eles contribuíram. É lindo a gente dizer que Deus vai abrir portas, eu creio que essa noite é noite de libertação. Porém, nós precisamos aprender a conscientizar-nos porque nós estamos nessa prisão. Porque senão a gente acaba daqui a pouco sendo reincidente. Você viu aquele cara que sai, passa 3 meses na rua, comete o mesmo crime e volta. Você diz, mas o que aconteceu? Não mudou. Existem pessoas que estão enfrentando prisões dos quais elas são culpadas. Enfermidades que são culpa da nossa displicência, da nossa alimentação desregrada, da nossa rotina completamente louca, dos nossos não cuidados com o corpo, do exame que mandaram fazer e a gente não fez, dos probleminhas que a gente vai acumulando. Tem um amado lá na nossa igreja, peço a oração da igreja por ele, o nome dele é Carlinhos. Carlinhos tem um peso bem avantajado, acima de 100 quilos, e é diabético. Carlinhos estava em casa, de repente quebrou um copo na cozinha. Limparam, mas acabaram ficando um resquício. Ele estava descalço, passou, pisou em cima de um caco. Colocou a mão, tirou um caquinho desse tamanho. A esposa disse, vai no médico. Que isso? Ele até parou de sangrar. Levantou, continuou a vida. Dia seguinte, a perna começa a inchar inflamada. Vai no médico. Que isso? Pelo amor de Deus, me dá um anti-inflamatório aí. Vamos resolver esse negócio agora. Terceiro dia, a perna incha mais, vai no médico. Um tempinho depois, aparece no consultório. O médico olha e diz assim, meu irmão, nós vamos ter que amputar teu pé. E ele disse, narrando para o nosso pastor, que a coisa que mais doeu nele foi a frase que o médico disse. Se tivesse vindo antes, nada disso teria acontecido. Amputaram o pé. A coisa continua. Foi no médico esses dias, amputa a perna. E o médico dizendo, se você tivesse vindo antes. Estou preso. Culpa no cartório. Endividamento financeiro, irmão, ora por mim, eu estou numa luta, o diabo está furioso, o diabo me colocou na prisão financeira. Deus está dizendo, você tem culpa. Desregrado, sem planejamento, gastão, consumista. Eu estou enfrentando uma prisão espiritual e tal, distante de Deus, sem compromisso com o reino, pecador quanto mais. Prisões que nós entramos por culpa nossa. E Deus essa noite nos reuniu hoje aqui para dizer que Ele é poderoso para escancarar qualquer porta. Porém, o interesse dele é que você saia dessa prisão diferente em nome de Jesus. Ouça, irmãos. Uma prisão, 2 entradas. O importante não é a prisão que eu estou. A questão porque eu entrei deve ser considerada. Mas o mais intrigante e interessante desse texto é que a Bíblia diz que essa prisão tem 2 portas de entrada, mas tem 3 portas de saída. Bíblia aberta? Versículo de número 21. Diga comigo assim, ao copeiro, chefe, reintegrou
no seu cargo. Diga assim, mas ao padeiro-chefe enforcou. Agora, o capítulo de número 42, a Bíblia vai falar que José foi exaltado como governador do Egito. Uma prisão, do mesmo complexo penitenciário, saíram 3 caras. O padeiro saiu para a morte. O copeiro saiu para fazer o que fazia. O que você era antes? Copeiro. O que você fazia? Eu dava o copo na mão. E o que você é agora? Copeiro. E o que você faz? Eu dou o copo na mão. O terceiro saiu para ser o que nunca havia sido. O garoto da roça, que virou mordomo, saiu daquela prisão para viver o novo tempo de Deus como governador do Egito. Não interessa a prisão que você está. A questão é para onde você vai sair dela. Tem gente que vai sair da prisão para a morte. É o cara que entra num desemprego e resolve que vai se suicidar. E a prisão é a pior do mundo. O jeito é me matar. É o cara que entra num probleminha e desvia da igreja. É o cara que enfrenta uma dificuldade e abandona a esposa, chuta o balde, abandona a família. Você está saindo da prisão para a morte. Em nome de Jesus, que essa porta hoje se feche em o nome do Senhor. Se entrou alguém hoje aqui pensando em jogar tudo para o alto, que Deus feche essa porta, porque a Bíblia diz que a porta que Ele fecha, ninguém abre. Desistir não é a solução. Não resolve o problema. 2, tem gente que sai da prisão para repetir o que era. O que era? Copeiro. E agora? Copeiro 2.0. Copeiro o retorno. Copeiro o retorno de Jedi. Copeiro número 3. Copeiro. Entregando o copo na mão. O que você fazia antes? Entregava o copo na mão. E agora? Entrega o copo na mão. Do mesmo jeito. Olha só. Do mesmo jeito que eu fazia. Tem gente que sai da prisão. Deus abre porta. Deus escancara. Deus resolve. Mas o cara continua na mesma situação. Um dos grandes problemas da nossa situação carcerária é a reincidência. O cara sai e você diz assim, agora vai, esse cara vai mudar de vida, o cara volta para o tráfico de novo, o cara volta para roubar de novo, o cara volta para a mesma vida de novo. Calma aí, cara. Em nome de Jesus. 2011 é um ano de coisas novas. Chega de mesmice. Chega de repetir as mesmas rotinas. José saiu para ser o que nunca foi, estar onde nunca esteve, fazer o que nunca fez e viver o que nunca viveu. É possível sair de maneira diferente, irmãos. Que essa tribulação ensine a você que Deus tem um tempo de novidades e de novas expectativas. Você não vai sair para a desistência, você não vai sair para a mesma vida. Deus tem um tempo novo para a tua vida em nome de Jesus. A glória de Deus pode se manifestar nessa situação. O que determina para onde nós vamos sair é como nós nos comportamos durante o período de prisão. A Bíblia diz que José servia. E o copeiro e o padeiro sonhavam. Enquanto José servia, o copeiro e o padeiro sonhavam. Aproveite este momento para produzir alguma coisa para a sua vida. Não permita que essa prisão transforme você num ocioso. Não permita que essa prisão sugue tuas forças. Não permita que você entre num quadro de depressão por conta dessa situação. Eu estou 12 horas, 28 minutos e 47 segundos desempregado. Eu estou 12 horas, 28 minutos e 48 segundos. 12 horas e 5. Cíclico. A Bíblia diz muito pensável os sonhos. Esses caras estão sonhando e a Bíblia diz assim, e eles tiveram cada um seu sonho e ficaram turbados. Tem gente turbada. Enquanto isso, tem gente produzindo.